A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Adultos. Já estamos na lição número 4, que traz por título Deus é Triuno. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ativa o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 4 dos adultos do primeiro trimestre de 2025, que traz por título Deus é Triuno. Em outras palavras, esta lição vai estar abordando a Trindade. E se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula e está sensacional. E se você quiser a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Depois você clica em nosso blog, no menu Adultos. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta lição. Fique à vontade. Mas se você quiser, pode iniciar sua aula fazendo algumas perguntas com relação ao título. Assim você vai verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Aqui você pode perguntar, o que é Trindade? Você também pode perguntar, Deus pode ser adorado por quê? E Jesus pode ser adorado porque o Espírito Santo pode ser adorado porque peça que seus alunos estejam procurando na Bíblia Sagrada o nome Trindade. Peça que eles estejam procurando. Eu sei que você sabe, não tem o nome Trindade na Bíblia Sagrada, mas peça para os seus alunos. Assim você já vai verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Quando você vê alguns alunos procurando, você já avisa logo, viu? Calma, gente, não tem o nome Trindade na Bíblia Sagrada. Vou explicar daqui a pouquinho. Tudo isso, irmãos, é para chamar a atenção dos seus alunos com relação à temática. Muitas pessoas têm dúvidas e nesta aula, se Deus assim permitir, vou estar lhe ajudando a descomplicar este assunto. Calma, é só lhe ajudando, porque é um grande mistério de Deus. Agora vamos para o nosso texto áureo, onde está escrito: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Aqui já é uma comprovação acerca da Trindade, porque é citado Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como eu disse anteriormente, o nome Trindade não tem na Bíblia, mas o seu estudo, o seu ensino está repleto de referências e nós precisamos conhecer. Aqui, por exemplo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aqui é uma comprovação que existe a Trindade e que o Pai é Deus, o Filho é Jesus, que é Deus também, e o Espírito Santo é a terceira pessoa, mas é Deus. Nós podemos e devemos adorar e reverenciar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora vamos para a nossa verdade prática, onde está escrito: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia Sagrada. Para você entender, Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, só existe apenas um Deus que subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Converse com seus alunos sobre essa temática. Agora vamos para a nossa leitura diária, o nosso devocional. E você já sabe, lá em nosso Instagram, pega o endereço PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal, Descomplicando.a Teologia.
todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária. E também toda segunda-feira nós postamos um vídeo chamada e um despertador referente à revista dos adultos, para que você possa pegar e enviar para os seus alunos. Fique à vontade para estar nos seguindo em nossas redes sociais. Dando seguimento, vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Mateus capítulo 3, versículo 15 ao 17. Logo após, Mateus capítulo 28, versículo 19 ao versículo 20. Recomendo você fazer uma leitura compartilhada. Eu tenho dito aqui, precisamos colocar os nossos alunos para estar lendo a palavra de Deus. Cabe a mim, cabe a você, enquanto professor. Incentiva o povo, professor. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e, mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e, mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Veja só, a palavra Trindade não tem na Bíblia Sagrada. Você pode procurar de Gênesis até Apocalipse. A palavra Trindade não há, mas, no entanto, há manifestações, ensinamentos, o qual deixa claro que o ensino da Trindade, a doutrina da Trindade, tem toda a fundamentação bíblica. Isso mesmo, porque está na Bíblia seu ensinamento e a sua existência. Por isso que nós percebemos que na igreja primitiva, essa não era uma temática tão difícil de entendimento, porque todos criam que o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas, no entanto, após o período da igreja primitiva, nos pais da igreja, começou a haver várias discussões acerca da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é um só, são vários deuses. E aí começou a ter essa grande confusão com relação à Trindade. Mas nós, enquanto cristãos, devemos entender que existe apenas um Deus. Olha, como assim, pastor? Existe apenas um Deus? E o senhor falou que o Pai é Deus? Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Será que nós não temos três deuses dessa forma? Calma, que não é isso que nós estamos ensinando, não. Daqui a pouquinho vamos detalhar essa afirmação. Fica conosco. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. No item 1, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, no Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Letra A. Cada uma das três pessoas é chamada de Deus. A mesma Bíblia, que ensina a ver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, da mesma forma ao Filho e ao Espírito Santo. Para você entender, a Bíblia Sagrada deixa bastante claro que existe apenas um Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Só existe um Deus. Mas, no entanto, essa mesma Bíblia, esse mesmo texto que diz que existe apenas um Deus, chama o Pai de Deus, chama o Filho de Deus e o Espírito Santo de Deus. Então, a Bíblia diz, existe apenas um Deus. Ela mesmo chama o Pai de Deus, o Filho de Deus e o Espírito Santo de Deus. Com isso, já deixo claro, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e Deus Pai, ele é Deus Criador dos céus e da terra. Dando seguimento à letra B. Cada uma das três pessoas é cada Senhor. Isso também ocorre com o tetragrama, as quatro consoantes do nome divino, Yahvé, Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho, ao Filho e ao Espírito Santo. No entanto, aplica-se à Trindade. Veja só, a mesma Bíblia que diz que existe apenas um Deus
e que o seu nome é Yahvé, chama também Jesus de Yahvé, ou Senhor, e chama também o Espírito Santo de Yahvé. Logo, o nome de Deus é Yahvé, e Deus Pai é apresentado como Yahvé, Jesus é apresentado como Yahvé, e o Espírito Santo também é apresentado como Yahvé. Por que, pastor, isso? Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é o único Deus. Deu para você entender? Agora a letra C. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a confissão da fé do judaísmo. A palavra hebraica echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. O termo echad, em Deuteronômio 6:4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Você entendeu aqui quando Moisés escreveu Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, onde está escrito: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa palavra único no hebraico é echad, e esse único fala de uma unidade, como foi colocado aqui. Quando o homem se une a uma mulher, se une, olha, unidade. É a mesma palavra utilizada para único Deus. Ou seja, essa palavra único Deus está se referindo à Trindade, porque é um em unidade. Logo, existe apenas um Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é um só, mas subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Logo, essa palavra único, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, é echad, fala de unidade. Esse único não significa singular, mas sim um único de unidade, de plural. Deu para você entender? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: Evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. E o Senhor disse: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua um do outro. E não para por aí. Em Isaías, o Espírito Santo aparece alternadamente com Yahvé e com o anjo de sua face. Para você entender, quando fala único Deus, essa palavra único é echad, que fala em único como unidade, e não algo como singular, e sim uma unidade no plural. É por isso, como foi colocado aqui, no Velho Testamento, sempre você vai ver Deus falando no plural: desçamos, façamos, nós. Isso aqui é um plural, é Deus revelando ao homem. Existe apenas um Deus, mas nesse um Deus existe a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus aí no hebraico é Elohim. A palavra Elohim no hebraico é um plural. Logo, existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No ato da criação, estava criando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deu para você entender um pouquinho mais acerca da Trindade? Deixa aqui nos comentários. E outra coisa, viu? Uma informação importante. Quando nós falamos acerca da Trindade, não estamos falando de um enigma, que nós vamos fazer pergunta e você vai responder exatamente. A Trindade não é um enigma, uma pegadinha, perguntas e respostas. A Trindade é um mistério revelado por Deus para a nossa vida. E nós precisamos estudar aquilo que está escrito. Mas já vai aprendendo aí. A Trindade é uma doutrina bíblica que nós precisamos estudar para entender. Mas Deus Pai, Deus Filho, Deus do Espírito Santo, nós não conseguimos entender. Nós precisamos aceitar.
Deu para você entender? Agora vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: revelada no Novo Testamento, a Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus, que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Letra A, a Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela grande comissão na distribuição dos dons espirituais, na bênção apostólica, também concedida como bênção trinitária, na unidade da igreja, na obra da salvação, além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade. Letra B, a Trindade dos credos. A Trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Professores, veja só, o Velho Testamento revela por diversas vezes a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Principalmente quando o próprio Deus fala, sempre no plural, façamos, desçamos, confundamos. Ali estava a Trindade trabalhando em unidade, ok? No Novo Testamento não é diferente. A igreja primitiva do primeiro século acreditava, cria exatamente que o Pai era Deus, que Jesus era Deus, que o Espírito Santo era Deus. Por isso que diversas vezes você sempre vai ver Paulo falando sobre isso, João falando sobre isso. O próprio Cristo falou acerca dessa unidade. Isso é para quê? Para que nós possamos entender essa revelação. No Antigo Testamento, nós podemos ver alguns textos. Agora, no Novo Testamento, há grandes manifestações no mesmo momento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três trabalhando junto, aparecendo, falando, se manifestando. Para que a igreja pudesse entender esse mistério. Observe, é um mistério, não é um enigma que você vai tentar revelar. Não, é um mistério realmente. Nós vamos estudar. Vamos compreender um pouco, mas com certeza, quando chegarmos no céu, vamos entender a totalidade. Você vai poder ver Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Eu vou ver Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deixa aqui nos comentários. Eita glória, eu lhe disse que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, está gostando, entendendo, ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é ser um parceiro. E estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos slide, vídeo chamada, despertador, explicações, resumos, artigos, gráficos, plano de aula, lição comentada, lição descomplicada. Enviamos também um plano de aula completo, charadas bíblicas, atividades online, atividades em PDF. Todos esses materiais estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato conosco agora. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a Revista dos Adultos. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título:
As heresias contra a doutrina da Trindade. São duas as principais heresias contra a Trindade, o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nesta lição trataremos do unicismo. Veja só, existem diversos ensinamentos ou doutrinas falsas com relação à Trindade. Isso mesmo, são diversas, mas as mais conhecidas ou destacadas são unicismo e unitarismo. Nesta lição daqui, eu peço que você se atente tão somente ao unicismo, porque unitarismo vamos estudar posteriormente, para que você não entre em tema de uma outra lição. Fique atento. Agora vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título unicismo. Esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Prácias e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina seu Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma única pessoa, e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas, é como afirma o nosso credo em nossa declaração de fé. Para você entender, o unicismo ensina que o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e o Pai é Deus, mas, no entanto, são a mesma pessoa. Jesus é o Pai é Jesus. Jesus é o Espírito Santo é Jesus e é Deus. Ou seja, para o unicismo, Jesus, Deus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. É Deus e a mesma pessoa, tão somente com manifestações diferentes. É como se Jesus fosse o Pai, mas também fosse o Espírito Santo. O Espírito Santo fosse o Pai e o Espírito Santo também fosse Jesus. Ou seja, para o unicismo, não existe três pessoas distintas, e sim a mesma pessoa apresentando-se de forma diferente. Isso é uma heresia. Preste bastante atenção. Só existe um Deus, uma única essência, mas esse Deus, essa essência, subsiste em três pessoas distintas. Jesus é Deus, mas não é o Pai. Olha, o Espírito Santo é Deus, mas não é Jesus. Ou seja, é o único Deus, mas que subsiste em três pessoas diferentes. As pessoas são diferentes. O Pai é um, o Filho é outro e o Espírito Santo é outra pessoa distinta. São pessoas distintas, mas a essência. Deu para entender? O Deus é um só. Entendeu ou ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Então, o unicismo está errado, porque para eles é tudo uma única pessoa. Não, Deus é um só, mas subsiste em três pessoas distintas. Agora vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título a verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus. Diversas vezes, Jesus deixou claro que ele mesmo é uma pessoa e o Pai outra, embora sejam eles o mesmo Deus. Com frequência, ele se dirige ao Pai como outra pessoa, também nos seus discursos. E na oração sacerdotal, em João 17, trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. E isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Para você entender, a Bíblia Sagrada ensina que Jesus é Deus, mas não é o Pai. O Espírito Santo é Deus, mas não é Jesus.
Para você entender, ao ler a Bíblia Sagrada, presta atenção, ao ler a Bíblia Sagrada, não tem como negar a existência de um único Deus em três pessoas distintas. Até porque existem diversas manifestações em que o Pai falou, Jesus estava e o Espírito Santo veio. Em vários momentos nós podemos ver isso, o ensinamento também da Bíblia, onde é mencionado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para o unicismo, seria mais ou menos dessa forma. Deus, ele está falando, depois que ele fala, ele desce, vira Jesus, depois ele pega, se transforma agora no Espírito Santo e fica se transformando constantemente. É Deus conversando com ele mesmo. E não é assim que acontece. O unicismo está errado. Por que está errado, pastor? Porque Jesus não é o Pai e o Pai não é Jesus. O Espírito Santo não é o Deus Pai e nem o Filho. Agora, nós devemos entender que nós devemos ler a Bíblia e perceber a manifestação dos três, como, por exemplo, no ato do batismo. Quem estava se batizando? Jesus. Olha, a segunda pessoa da Trindade estava ali. Jesus estava. De repente se ouvia a voz do céu dizendo: este é meu filho que minha alma se comprazo. Te pergunto, quem falou? Deus Pai. Quem estava descendo em forma corpórea de pomba? O Espírito Santo. Então ali nós podemos ver a manifestação dos três: Jesus, o Pai e o Filho, deixando claro que os três são um em essência, é um em deidade, mas, no entanto, três pessoas diferentes e distintas, não são a mesma pessoa. Isso é heresia. Quem estiver pensando que Jesus e o Pai e Jesus são a mesma pessoa, está errado. É o mesmo Deus, mas em três pessoas distintas. Esse é o ensinamento bíblico que nós estamos ensinando e está na nossa declaração de fé. Eita glória! Vai pegar fogo na sua turma, viu? Mas quero saber o seguinte, está gostando? Então, por gentileza, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, mas antes, preste atenção. Nós estamos lançando o nosso curso Descomplicando a Gestão da EBD. Se você quiser aprender mais um pouco acerca da gestão, como funciona o EBD, como melhorar, organizar cada vez mais, recomendo você vir estudar conosco. Deixo aqui o nosso WhatsApp, entre em contato e também na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa ir no nosso grupo de informações com relação ao curso Descomplicando a Gestão do EBD. Vem estudar. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. No item 1, o problema. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente, de forma sutil e por meio da música. Esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção, e a vida eterna é esta: que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico e espiritual, que implica comunhão, fé, obediência, adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai, e vice-versa. Veja só, na atualidade, presta atenção, o unicismo ensina que existe apenas um Deus que se manifesta como Pai, que se manifesta como Filho e que se manifesta como Espírito Santo. Ele se manifesta, ele aparece como Pai, ora ele aparece como Pai, ora ele aparece como Filho, ora ele aparece como Espírito Santo. Isso é uma heresia. É o único Deus que subsiste em três pessoas distintas, diferentes uma da outra, ok? E na atualidade já existem diversas músicas, diversos hinos, diversas igrejas que estão com esse ensinamento errôneo, como se Jesus e o Pai fossem a mesma pessoa. O Deus é o mesmo, mas as pessoas são distintas.
e, no entanto, já está no meio das nossas igrejas, cantando, pregando e ensinando. Parece que não faz mal nenhum, mas aqui, segundo a Bíblia Sagrada, João capítulo 17, versículo 3, a salvação está ligada em você crer em Deus Pai, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Logo, você precisa entender, Deus Pai é Deus, Jesus é Deus, mas não é o Pai. Nós precisamos entender isso, para que nós possamos também ensinar e não haver confusão. E nós não podemos cair no unicismo. Nós não podemos cair em heresias. Precisamos conhecer a palavra de Deus e estudar a palavra do Senhor. Eu sei que às vezes, esse termo, unicismo, unitarismo, que vamos estudar posteriormente, são termos muitas das vezes desconhecidos, mas, no entanto, de uma forma indireta, já está nas igrejas, já está nos hinos, já está nas pregações. Por exemplo, tem um conjunto aí muito conhecido, muito famoso, que nós que somos pentecostais já gostamos de louvar com os hinos dele, cantar na igreja com os hinos dele. Mas, no entanto, na sua grande maioria, as suas letras são unicistas. É isso aqui que o pastor Ezequias Soares está comentando. Certa feita, ouvi um vídeo, ele deixando bastante claro que esse conjunto que canta esse hino está pregando o unicismo. E isso é uma heresia que nós não podemos aceitar nem concordar. É sutil. Quem pode citar o nome desse conjunto? Quem pode citar o nome desse conjunto ou desse louvor que o pastor Ezequias Soares fez um comentário deixando claro que aquela letra era unicista? Deixa aqui nos comentários. E eu vou falar, mas somente no vídeo da dinâmica. Se você quiser saber que conjunto é esse, eu vou falar lá no vídeo da dinâmica. Por isso, vá assistir a dinâmica, crente. Vamos dar seguimento com o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas, infeccionadas, a semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Alguns podem dizer que se sente bem ao ouvir tais músicas. Assim, convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em suas experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden e não servem como instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito. Veja só, muitas pessoas gostam de ouvir esses hinos que as suas letras são unicistas, que coloca o Filho como Pai, o Pai como Filho, o Espírito Santo como Pai, o Espírito Santo como Filho. E isso são heresias. Mas muitas pessoas dizem, mas pastor, eu me converti ouvindo, eu choro, eu sinto a presença de Deus. Entenda o seguinte, a palavra é de Deus. A palavra há poder. E qualquer pessoa ouvindo a palavra de Deus, mesmo que a pessoa que esteja pregando não esteja de acordo com o evangelho, a pessoa pode ser liberta, porque o poder está na palavra e não na pessoa que prega. O poder está na palavra e não na pessoa que prega. Logo também, nós não podemos fazer das nossas emoções, dos nossos sentidos, uma doutrina bíblica. Heresia, heresia, e nós devemos nos afastar cada vez mais. Quando abrimos mão para aceitar, para concordar com a heresia, nós estaremos também abrindo mão da doutrina bíblica, daquilo que é verdade. E um abismo chama outro abismo. Por isso, vamos nos afastar de todo tipo de unicismo. Jesus não é o Pai não é Jesus, e o Espírito Santo não é o Pai, e o Espírito Santo não é Jesus. São três pessoas distintas, crentes. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título a posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Temos um manifesto oficial
contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore um outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento, mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Devemos manter o contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão. Veja só, o pastor Ezequias Soares reforça novamente a necessidade de tomarmos cuidado com relação a esses hinos, a esses estudos que já estão dentro das nossas igrejas. Isso mesmo, já falei aqui, tem grupos famosos, que a igreja já gosta de cantar, principalmente o departamento dos homens, algumas irmãs também, mas principalmente o departamento dos homens. Já gosta de estar louvando a Deus com os hinos, que a sua letra é sonicista. E isso é um perigo, meus irmãos. Essa é a preocupação do pastor. Porque quando você começa a confundir quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, você está negando assim a doutrina da Trindade. E isso é um grande problema. Por quê, pastor? Não basta apenas ir para a igreja, não. Você precisa crer em Cristo Jesus, crer em Deus Pai e crer no Espírito Santo. Mas, no entanto, não confunda em nenhum momento cada um. Para deixar bastante claro, vou dizer o seguinte, olha, quem morreu na cruz do Calvário? Foi Deus Pai, foi Deus Espírito Santo? Olha, quem foi que enviou o Filho? Foi o próprio Filho ou foi o Espírito Santo? O que é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo? É Deus Pai ou Deus Espírito Santo? Você percebe que existe distinção, comportamentos, atitudes que são diferentes? Para você entender, Deus projetou, organizou o plano de salvação. Deus projetou, Deus arquitetou o plano de salvação. Mas, no entanto, quem executou foi quem? Veja só, Deus Pai, ele criou, ele planejou o plano de salvação. Organizou, fez o planejamento do plano de salvação. Mas, no entanto, quem veio a esta terra foi Jesus, o Filho, para morrer em nosso lugar. Ou seja, Deus projetou, organizou, mas quem executou o plano de salvação foi Jesus Cristo. Logo eu te pergunto, quem é o nosso Salvador? É o Espírito Santo? É Deus Pai ou Deus Filho? Deus Filho. Jesus é o Salvador da humanidade. Então, Deus projetou, Jesus executou. Agora, quem é que aplica a salvação em nossa vida, em nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Então, se você for ver, cada um tem seu papel, tem a sua função. Cada um tem o seu papel, tem a sua função. E todos os três, na Bíblia Sagrada, são chamados de Deus. Por isso que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas a mesma Bíblia deixa claro que existe somente um Deus que subsiste em três pessoas. Espero que você esteja entendendo. Dando seguimento, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: a introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em Trindade, a Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas. E assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia Sagrada. Irmãos, não tem para onde fugir. A essência é a mesma. As pessoas são distintas. Um não é o outro. Cada um tem seu papel, cada um tem sua função, mas, no entanto, a sua essência, o seu poder, a sua autoridade. E nós devemos adorar os três. O Pai deve ser adorado, o Filho deve ser adorado e o Espírito Santo deve ser adorado. E que Deus possa nos dar entendimento. Mas saiba e converse com seus alunos. Trindade não é um enigma para que nós possamos decifrar, acertar. Não é isso.
É um mistério de Deus que nós devemos estudar, mas cada vez mais está em dúvida. Sabe o que você faz? Conversa com Deus em oração. Chame Deus para conversar, que Ele vai ouvir sua oração e vai estar te respondendo cada vez mais em nome de Jesus. Mas quer saber o seguinte, você gostou dessa aula? Você entendeu? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente, porque aqui o alimento é forte. Deus te abençoe. E lembrando, vai assistir a nossa dinâmica. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.